Olá, eu sou Henrique Meneghetti, representante da Cactus Café, e hoje eu convido vocês para darmos uma olhada na história do café e como nossos patrimônios da história do Brasil se relacionam com essa cafeicultura. A origem do café no Brasil começou no século XVIII, onde as primeiras mudas de café foram plantadas no ano de 1720, na província do Pará. A pessoa que teria trazido as primeiras sementes de café para o Brasil foi o Francisco de Melo Palhita, após uma viagem à Guiana Francesa. O café já era consumido desde a antiguidade, quando os habitantes da Etiópia, na África, passaram a conhecer a planta. Depois disso, os persas e árabes também entraram em contato com esse hábito de consumo, assim fazendo com que o café passasse a ser cultivado em várias partes do mundo. Alguns setores da sociedade europeia possivelmente passaram a beber café depois do século XVII, hábito que se expandiu rapidamente pelo continente. Esse aumento do consumo do café na Europa e depois nos Estados Unidos explica até certo ponto o crescimento da produção do café no Brasil a partir do início do século XIX, onde as primeiras grandes lavouras de café surgiram na Baixada Fluminense e no Vale do Rio Paraíba, nas províncias do Rio de Janeiro e São Paulo. O solo e o clima da região favoreceram a produção do café, que se destinava a atender o mercado consumidor da Europa e dos Estados Unidos. Os africanos escravizados formaram a força de trabalho para elaborarem o cultivo, a colheita e o benefício do café. O transporte para o porto do Rio de Janeiro, de onde inicialmente era exportado, era feito no lombo das mulas. A partir de 1837, o café tornou-se o principal produto de exportação do Brasil Império. Os grandes lucros decorrentes da exportação do café enriqueceram os grandes fazendeiros, os chamados barões do café, e sustentaram financeiramente o Império Brasileiro. Um processo de modernização da sociedade também foi possível graças aos lucros conseguidos com a exportação do produto. Ferrovias foram construídas para transportar de forma mais rápida o café das fazendas para os portos, principalmente o Porto de Santos em São Paulo. Com as rendas do café, também foi possível urbanizar as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, bem como algumas cidades do interior paulista, como Campinas, por exemplo. O interior da província de São Paulo, na área conhecida à época como Oeste Paulista, foi o local de expansão da produção cafeeira após a decadência das lavouras do Vale do Paraíba. A existência da chamada Terra Roxa, muito fértil, garantiu o aumento da produção nessa região. A produção do café dependeu intensamente da força do trabalho escravo. O tráfico de escravos entre a África e o Brasil intensificou-se, apesar das ações da Inglaterra para impedi-lo. Por outro lado, as rendas provenientes da produção e comercialização do café permitiram uma diversificação da economia urbana no Rio de Janeiro e São Paulo, surgindo novos grupos sociais, como operários e a chamada classe média. O café foi a principal mercadoria da economia brasileira até a metade do século XX, quando a intensificação da industrialização desbancou, enquanto força a economia principal. Como o café fez parte de muitos anos da história do Brasil, com ele se ancorou alguns patrimônios. Iremos dar exemplo de dois, o Solar do Barão e a Fazenda Nossa Senhora da Conceição. O Solar do Barão remonta ao período imperial brasileiro, quando o título de caráter nobre de barão era concedido pelo imperador. Na época, ser barão representava ascensão e reconhecimento social, pois a declaração desse título significava a definitiva entrada da pessoa para a nobreza, como dito anteriormente no caso dos fazendeiros. Para receber esse título, porém, era necessário ter posses, prestígio político e ilustre ascendência, ou seja, fazer parte da elite da sociedade. Uma das tantas posses na qual o barão podia ter era a do solar, residência de sua família. Ser chamado de solar simbolizava a luxuosidade da casa, pois somente assim eram nomeados os palacetes aos grandes proprietários. Em Jundiaí, nós tivemos como barão Antônio de Queiroz Teles. Foi um dos maiores produtores de café e cana-de-açúcar da região e proprietário de grandes latifúndios. Sua influência era tanta que, além de ter sido juiz de paz e delegado de polícia, chegou a ter também cargos políticos importantes, como vereador, membro da Assembleia Provincial e deputado. O Solar do Barão... O Solar do Barão, que hoje abriga o acervo do Museu Histórico, passou no século XIX por amplas reformas. Assim, nele se mesclam elementos mais rudes das moradias tipicamente bandeiristas, e o refinamento dos padrões da moradia da elite característico do período da expansão dos negócios cafeeiros no interior paulista. Com planta térrea, os inúmeros cômodos do casarão estão bem preservados e mantêm em suas paredes as pinturas da época.
A fachada de cor amarelada, muito conhecida entre os frequentadores do centro, possui 10 grandes janelas com a entrada principal ao centro. E ao longo das décadas, além de ter sido palco de inúmeras festas da nobreza, o solar foi cenário para a tomada de decisões que mudaram de vez Jundiaí, como a sua elevação de vila para cidade. O prédio fora tombado na década de 1970 pelo Conselho da Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Como patrimônio público, o Solar do Barão em Jundiaí foi inaugurado em 1980. O prédio tem bela arquitetura e abriga um museu e um jardim. O Museu Histórico e Cultural de Jundiaí foi criado pela Lei Municipal nº 406, em 10 de junho de 1955, como forma de preservar e democratizar a história e a cultura do município. Sua inauguração, no entanto, realizou-se somente em 28 de março de 1965, durante a gestão do prefeito Pedro Fávaro, e seu primeiro responsável foi Padre Antônio Tafusa. Antes de se instalar definitivamente em 1982 no Solar do Barão, o museu teve outros 3 endereços: o Parque Comendador Antônio Garbonari, a Praça dos Andradas e a Rua Angel Pestana. Em área de cerca de 1.600 metros quadrados, os jardins perto do prédio são uma atração à parte. Espécies de oásis de silêncio, socialização e contato com a natureza em meio à movimentação rotineira nas vias da região central. Além de plantas das mais variadas espécies e portes, capazes de atrair também tão diversificada fauna de aves e insetos, integram o espaço a um jardim japonês com lago de carpas, bancos e pergolados. Agora nós falaremos de outro patrimônio histórico do Brasil, a Fazenda Nossa Senhora da Conceição. A história começa em 1810, quando a fazenda cultivava cana-de-açúcar e contava com 120 escravos. Em seguida, na década de 1860, período em que o café dominava as lavouras na província de São Paulo, a fazenda passou a ser muito conhecida. A fazenda pertenceu a Francisco José da Conceição, conhecido como Barão da Serra Negra, já que ele era dono de várias fazendas na província de São Paulo no período áureo da cafeicultura. O barão recebeu a visita de pessoas ilustres. Só para exemplificar, o imperador Dom Pedro II e sua esposa, a imperatriz Dona Teresa Cristina, Conde Deu e a princesa Isabel. A produção do café na região foi com toda certeza responsável direta pela construção da primeira rodovia paulista, de São Paulo Railway Company, que ligava Jundiaí ao Porto de Santos entre 1856 e 1860. Em 1882, logo após o fim da escravidão, chegaram os primeiros imigrantes italianos na fazenda. Os imigrantes, motivados pelo clima da região, iniciaram a plantação de vinhas, de tal forma que criaram um ciclo na história da fazenda. Entretanto, com a queda do valor do café na bolsa de New York, a vinicultura ganhou incentivo na fazenda e tornou-se uma das maiores produtoras de uva e vinho do estado. Embora construída em 1810, infelizmente, a fazenda não é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Hoje, a fazenda funciona para recreação com uma infinidade de atrações e, só para ilustrar, lago, trilhas, restaurante, loja de artesanato com doces, pães, degustação de café orgânico e vinhos caseiros, capela secular, passeio de trator e charrete, playground para crianças de até 10 anos. Essas e muito mais atrações você confere aqui, no Cactus e Café. Enfim, você percebeu quanta história há numa xícara de café?